Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor. Que bom revê-los aqui, grato por nos acompanhar e orar por nós. Então queremos mais uma vez compartilhar a palavra do nosso Deus. Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e, então, naqueles dias, jejuarão. Lucas capítulo 5 e o versículo 35. Estas são palavras do Senhor Jesus Cristo. Estes dias aos quais ele se referiu, são os nossos dias, os quais exigem de nós devoção e busca de Deus. Portanto, a prática do jejum bíblico não deve ser perdida pela igreja contemporânea. Porém, antes de seguirmos com nossa reflexão, preciso fazer algumas colocações. O jejum bíblico é uma bênção, porém é preciso que haja cautela e sabedoria. Pessoas idosas, ou com problemas de saúde, não devem jejuar sem uma autorização médica ou de responsáveis legais. De igual modo, pessoas jovens e saudáveis não devem fazer jejuns totais e prolongados os quais coloquem em risco sua saúde física e mental. Recomenda-se inicialmente fazê-lo por pequenos períodos de tempo, e de preferência que alguém próximo seja cientificado do seu propósito. Dito isto, queremos seguir com nossa reflexão nas Sagradas Escrituras. Os escribas e fariseus jejuavam, e ao fazê-lo, faziam questão de que seu jejum fosse notado. Isto porque seu propósito era receber honra dos homens. O Senhor Jesus Cristo criticou duramente esta forma. Ele disse o seguinte: porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto. Mateus capítulo 6 versículo 17. Este ensino do Senhor visava afastar seus discípulos da superficialidade dos fariseus, e este é o primeiro aspecto do jejum bíblico, é que ele deve ser uma oferta para Deus e não para os homens. Continuando, poderíamos perguntar: o que leva alguém a jejuar? Bom, Neemias se pôs a jejuar, logo depois de receber notícias desalentadoras de sua cidade e de seu povo, as quais o fizeram ficar muito triste. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias capítulo 1 versículo 4. Podemos ser impulsionados a jejuar, quando estamos diante de algo que está fora do nosso controle. Desta forma oramos e jejuamos pedindo ao Senhor uma intervenção. Já no caso de Daniel, ele jejuou para não ser participante dos pecados e da idolatria dos babilônios, e desta forma agradar a Deus. O Senhor Jesus Cristo jejuou pois sabia que seria exposto aos ataques e às tentações do diabo no deserto. Assim ele jejuou para se fortalecer espiritualmente. Agora a segunda pergunta que nos vem é: quantos tipos de jejum existem? Bom, diríamos que existem dois tipos de jejuns, o jejum total e o jejum parcial. Destes dois, derivam ainda o jejum total prolongado e o jejum parcial prolongado. Apenas 3 pessoas na Bíblia fizeram um jejum total prolongado de 40 dias, foram eles Moisés, Elias e o Senhor Jesus Cristo. Entendemos, porém, que estes 3 jejuaram 40 dias, em virtude de uma intervenção divina. Caso contrário, o corpo humano não resistiria 40 dias sem comer e sem beber. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Mateus capítulo 4 e o versículo 2. No caso do jejum parcial, Daniel comeu, mas apenas legumes. Em outros casos é possível jejuar abstendo-se de sólidos e ingerindo apenas líquidos, sempre com um propósito específico, seja por uma causa ou seja para sua própria consagração a Deus. Como disse anteriormente, iniciando sempre com pequenos períodos, entendendo que cada pessoa possui um limite próprio. A verdade é que algumas batalhas espirituais somente serão vencidas com a prática do jejum. Veja o que nos diz a palavra de Deus. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus capítulo 17 versículo 21. Quero lhe testemunhar de minha experiência pessoal. A prática do jejum bíblico nos eleva a outro nível na vida espiritual. Nossa oração, nossa comunhão, nossa adoração, são totalmente transformadas quando aprendemos a jejuar. Sem falar das inúmeras conquistas e vitórias que o Senhor nos concede. Não te custará muito uma manhã de consagração. Inicie com oração e leitura da palavra de Deus, e se possível durante o jejum cante louvores a Deus e medite em sua palavra. No final do período entregue ao Senhor com uma oração, pedindo que Ele lhe ajude naquilo pelo qual está jejuando.
Quando isto se torna natural para você, poderá estender até durante a tarde, e você verá quantas coisas extraordinárias Deus fará em sua vida. Querido irmão e irmã, Deus te abençoe e te ajude em seu crescimento espiritual em Cristo. Saiba que o Senhor tem coisas maravilhosas reservadas para os seus servos. Nunca pare na caminhada, siga sempre em humildade e devoção e o Senhor te ajudará em tudo. Se gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com outras pessoas a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde em tudo.